Moda com Mel. Às sextas de manhã, o Rádio Clube de Angra passa a ter mais estilo. Moda com Mel com Melissa Fischer. Olá, sejam então muito bem-vindos a mais uma Moda com Mel. Estamos então de regresso, como prometido, passados 15 dias a falar sobre moda e como não poderia deixar de ser, teremos então a presença e aqui nos estúdios do Rádio Clube de Angra para falar sobre o tema a abordar durante esta semana da Melissa Fischer. Olá Melissa, seja bem-vinda. Olá Andreia. Bem disposta? Bem disposta. E tu, bem disposta? Também, já sabes que sextas-feiras é sempre aquela conversa e estamos com energia alta, a maior parte das pessoas, assim esperemos. Sim, claro que sim, temos mesmo de procurar formas de ganhar energia, não é? Exatamente. Que estes últimos dias tem sido muito verdade, exato, animar. energias mais no céu, mas exato. Vamos transpor por aqui. E portanto, quem também não está com boa energia vai ficar depois de nos ouvir. Eu acho Exatamente. que sim. Ora bem, então que tema é que tu trazes para alegrar os nossos ouvintes? Então, o tema que eu trago hoje chama-se Diagrama do Desapego. Então é literalmente um diagrama. É complicado. Exato. Vamos pôr as cabecinhas aqui a funcionar. Tudo, exato. Estão a ver boas energias e também aqui puxar um bocadinho pela cabeça. Eu já tinha pensado várias vezes neste tipo de temas, já tinha feito vários diagramas, confesso, mas sempre achei um bocadinho difícil de explicar por aqui, não é verdade? Porque um diagrama é mais fácil se estiveres a olhar para ele. Óbvio. Mais visual. Exatamente. Mas vais tentar levar aqui imagens radiofónicas. Exatamente, vou tentar. E o tema de hoje é mesmo esse: é aqui fazer uma série de perguntas muito básicas e muito simples sobre uma peça, que assim é uma boa forma de percebermos se aquela peça devemos guardar, devemos doar ou devemos meter fora, se não tiver condições, não é? Portanto, é uma série aqui de umas perguntinhas seguidas básicas que nos levam depois às várias das três resoluções que eu mencionei, que nos levam a uma. Ok, normalmente eu costumo dizer vamos já à primeira dica, agora devo dizer vamos à primeira questão. Exatamente. Ok, vamos então saber qual é a primeira pergunta que preparaste e aqui as soluções ou opções a escolher. Ok, a primeira pergunta é: usaste a peça há menos de um ano? E se a resposta for não, acabamos já aqui com o diagrama. Se não usaste há menos de um ano, deves doá-la. Se a resposta for um sim, reduzimos aqui um bocadinho a nossa janela temporal para e nos últimos 6 meses. Então, agora é que vamos passar às outras questões. Se não usaram há menos de um ano, eu acho que está na altura de a dar ou doar, porque realmente já passou bastante tempo. Se não usarmos, certamente não vamos voltar a usar. Portanto, agora reduzimos a janela temporal. Já se forem menos de 6 meses, se calhar podemos fazer aqui umas questões para percebermos o que é que devemos fazer com aquela peça. Então, se a resposta for um sim, se usaram nos últimos 6 meses, eu sugiro que aguardem. Se a resposta for um não, passamos para a próxima questão. E a próxima questão é: tem algum buraco, algum estrago, falta algum botão, algum fecho? Se a resposta for um sim, passamos para a outra pergunta, que é: tem reparação? Se a resposta for um sim, passamos para outra questão, que é: mas eu vou reparar? Se for um sim, ficas com a peça. Se for um não, vamos doar a quem, depois eventualmente possa reparar, se assim tem reparação. Obviamente que se a peça não tiver reparação, neste caso, é um lixo e acabamos aqui com o nosso diagrama. Se a peça não tem nenhum buraco ou nenhum estrago, vamos passar para a outra questão, que é, adivinhas, Andreia? Não sei, vais reparar? Não, se a peça não tem nenhum estrago, passamos a tentar passar por outro filtro. Diz-me. Será que serve? Está bem. não estava a lembrar dessa perspectiva, mas sim. Pronto, então depois pensamos, será que serve? Ok, então não usamos a peça não usamos nos últimos 6 meses, mas de facto ela está em boas condições. Será que serve? Se a resposta for um não, e se está em boas condições, obviamente nós doamos. Se a resposta for um sim, aqui estamos aqui a chegar ao fim do nosso diagrama, passamos aqui para a outra questão, que é: vais usar nas próximas 2 semanas? E essa faz-nos mesmo pensar. Muitas vezes nós temos aquela peça em casa e dizemos: depois vamos usar. Mas se nós não estabelecermos aqui uma questão temporal ou um objetivo
focado, se calhar depois acabamos de não usar. E depois pegamos dela, talvez daqui para a semana. Olha, talvez eu vou ter um jantar para o final do mês, eu uso lá. E depois é sempre assim. Portanto, vai-se adiante. Portanto, esta é uma questão também muito interessante de se fazer, que é, vais usar na próxima semana ou nas próximas 2 semanas? Se a resposta for um sim, chegamos ao fim do nosso diagrama e fica com a peça. Se a resposta for um não, voltamos aqui a mais uma questão, que é a última, que é, tem peso emocional? Se sim, guardamos, e se não, doamos. Acho que me fiz assim mais ou menos entender. Sim. E assim, pronto, tirando aqui o teu peso emocional é se te faz lembrar de alguma coisa, se foi oferecida, o que é nesse sentido? É mesmo isso, são as exceções que eu ia mencionar agora. Desculpa, já estou a adiantar. Não faz mal, André, mas era mesmo sobre isso que ia falar, que são as 3 exceções, obviamente, que pronto, ou podem entrar neste diagrama ou à partida nem sequer entram, que são o vestido de casamento, por exemplo, nós não vamos doar ou vender, apesar de já ter visto, e para mim acho que está a ser cada vez mais comum e aliás há lojas que vendem vestidos de noiva em segunda mão. Exato. E há quem alugue, por exemplo, vestidos de noiva, não é muito comum aqui na ilha, mas sei que existe, e nada contra, obviamente, mas se comprarmos um vestido e ele foi realmente marcante e foi um dia especial para nós, acho que é uma peça que, pronto, não vamos doar nem vender, a não ser que a doemos a alguém que tem alguma aproximação emocional a nós, não é verdade? Portanto, é uma das exceções do vestido de casamento. E quem diz casamento diz, por exemplo, roupa de batizado das crianças e etc. Depois, a segunda exceção são as peças adquiridas de algum familiar que já não está presente. Por exemplo, temos aqui um casaco que nos foi dado pela nossa avó, ou pela uma tia que já não está presente, ou que até está, mas está muito longe, já não a vemos há algum tempo, por exemplo. Aconselho a guardar. São peças com, pronto, um cariz emocional e que talvez nunca mais as vamos usar, mas talvez até vamos pegar nelas para matar as saudades. Portanto, também não aconselho que nos desfaçamos deste tipo de peças. E em terceiro lugar, se foi um presente, também não aconselho a doarem ou darem ou pronto, colocarem no lixo um presente, a não ser que obviamente já esteja estragado ou não esteja em condições, mas vamos guardar o presente, não é? Foi dado, e há aí um ditado que diz que não se deve dar presentes de um para o outro, portanto, eu já me vi mal com essa situação. Portanto, sigam a minha dica, seja o que é que faz. Vamos descobrir o que é que foi depois da entrevista, obviamente. Não posso contar, não há problema. Foi mesmo no meu grupo de amigas, uma amiga ofereceu-me, já foi há muitos anos, elas nem se devem lembrar, mas uma amiga ofereceu-me, pronto, uma prenda de antes, ou de Natal, já nem sei, e não era bem o meu estilo, e dali a uns anos eu estava a fazer limpeza no armário e olhei para aquilo, nunca tinha usado e achei que a minha amiga me ia levar a mal se eu desse à minha outra amiga, porque pensei, ok, ela vai dar uso, eu não. Mas ela não gostou muito que eu tivesse dado a prenda e eu, uns anos mais tarde, percebi também ganhei assim um bocadinho mais de maturidade, não é? Portanto, aconselho a que não façam isso, realmente não é lá muito giro. Tirando essas exceções, todas as outras peças que nós temos, devemos mesmo passar aqui por esse processo, não precisa ser um diagrama, mas achei que este era giro. E achei que era útil, mas fazer este tipo de questões, se tem algum buraco, se não está em condições, o que é que fazemos com essa peça? Se tem condições, passamos à fase seguinte, será que serve, será que não serve? E depois pensar se vamos usar num curto espaço de tempo e por último se tem este peso emocional. Muito bem, está então finalizado o nosso programa de hoje. Eu ia pedir para resumir, mas já o fizeste muito bem e até estava sem saber se podia ou não, porque realmente exige aqui outro tipo de dinâmica em comparação com outros programas que fizemos. Diz-me. Posso perguntar, Andréia, se tu já mentalmente, ao desfazeres-te de uma peça, já pensaste em alguma destas questões? Principalmente se do uso ou não. Okay. Eu acho que é que se calhar se coloca mais se isso serve ou não. Também não é. Mas tenho dificuldade em desfazer-me de roupa, confesso. Ok. E muita gente tem, e também eu é o contrário, eu antes dava imensa roupa, hoje em dia já tenho um bocadinho mais de dificuldade, porque a verdade é que eu vejo que a moda é cíclica e há peças que regressam e às vezes eu vou procurar e isso voltou à moda e a certeza que tinha, vou procurar e já não tenho, porque a minha mãe também fazia o favor de dar alguma da minha roupa e ainda bem, porque pronto, serviu para outras pessoas, mas às vezes
podemos nos desfazer um bocadinho mais do que aquilo que nós realmente achamos que sim. Exato. E depois também o que nós vamos vendo é que se calhar nós usamos roupas ou das nossas mães, não é? E olhamos e realmente vemos a qualidade que elas tinham, porque ainda hoje estão fantásticas. E a nossa geração que apanhou muito e está a apanhar muito este fast fashion. E é mesmo de mencionar este termo, é isso mesmo. Não é? Portanto, não é? As qualidades das blusas dos casacos já não têm nada a ver. Connosco já ficam, por exemplo, cheios de bergote, não é? Tudo mais gasto. Portanto, eu não sei se as nossas gerações futuras assim existirem. É verdade. Esta sorte, se vamos conseguir transmitir alguma coisa. Se calhar, olha, as peças das avós, não é? Exato, e por acaso é engraçado que eu vi numa rede social uma rapariga que foi à casa da avó buscar os fatos de quando a avó era nova, e tinham imensos fatos de extrema qualidade e ela conseguiu adaptá-los, arranjou alguns, trocou os botões, por exemplo. Exato, é uma boa forma de reciclar. Reinventar, exato. Exatamente. Muito bem. Melissa, muito obrigada pela tua presença aqui nos estúdios do Rádio Clube de Angra e tal como costuma ser, voltamos então a marcar encontro daqui a 15 dias. Beijinhos. Até ao próximo programa. Até ao próximo. Moda com Mel. Às sextas de manhã, o Rádio Clube de Angra passa a ter mais estilo. Moda com Mel com Melissa